Eu me vi sem o meu emprego, que era a minha base para eu ter o meu controle financeiro, né, que eu sabia que ia ganhar aquilo, enquanto eu ia construindo a Dentale. Mas daí eu me vi sem emprego e com a Dentale. E eu disse, meu Deus. E foi maravilhoso. E a gente... Aí eu me separei do Marcelo, é engraçado. Eu e o Marcelo, a gente acertamos nosso divórcio. E no fim deu tudo certo, porque ele também estava casando com uma menina colega também, até foi uma que indicou a Cris até para outros clientes, uma guria muito legal também, a Marina. Casaram, estão felizes, estão trabalhando juntos. E eu me grudei com a Verônica, né? E aí a gente tá ali há 2 anos e... Não, vai fazer... Fala, galera! Estamos iniciando mais um podcast Mente Empreendedora. Esse podcast que tem o objetivo, o propósito de poder falar um pouco mais sobre a vida do empreendedor e sobre o lado humano, o lado pessoa, né? Exatamente. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo de um modo geral. Falamos de mente, do ser humano, do seu dia a dia, da sua história e também da gestão como um todo, como cuidar da sua empresa em várias áreas, na comunicação, vendas, marketing, como que é gerir um negócio em 360 graus. E estamos chegando no nosso terceiro podcast da segunda temporada, Luciane. Exatamente, na realidade não é o terceiro, é o quarto. Já é o quarto? O quarto podcast exatamente. As coisas da vão segunda temporada. Já é o quarto, exatamente, perfeito. Exatamente. E hoje, Luciane, quem serão nossos convidados? Porque hoje é uma dupla. Exatamente. Hoje temos aqui um casal muito especial, que nós tivemos a oportunidade de conhecer esse ano, através ali também, né, do BNI, que gera muitas conexões, que a gente falou, não só de negócios, mas também de conhecer pessoas, de poder se aprofundar, né, ali no trabalho de cada um, de fazer um network, de gerar negócios. E estamos aqui com a Cristiane, que é protética, e o Márcio, que é dentista, e os dois são parceiros, né, tanto na vida quanto no trabalho. E aí, esse desafio. Sejam bem-vindos, primeiramente. Obrigada. A gente agradece, né, o convite, primeiramente, para estar falando um pouquinho, né, sobre o nosso dia a dia, como que a gente chegou, né, no empreendedorismo e tá expondo um pouquinho mais sobre a vida de casal e trabalhando juntos. Também, primeiramente, agradecer o convite, né? Acho que eu que assisti um dos podcasts de vocês lá com mais uns colegas do BNI, eu achei um conteúdo muito legal, muito dinâmico. Parece aquela coisa que, quando terminou uma hora, parecia que tinha passado 15 minutos. Pô, que legal que foi esse programa. E aí, depois eu tive a honra de ser convidado pela Lucinéia. Eu digo, pô, que bacana, né? Vai ser uma realização para nós, né? E é isso, né? Parece, assim, às vezes tão desafiador. Claro que empreender é muito desafiador, mas a coisa do casal, né? Às vezes, muitas, pelo menos, perguntam para nós, tá, vocês não brigam? Vocês se dão bem? Até, assim, dentro da nossa história de início, de relacionamento, até houve nossas brigas, tudo, mas a gente consegue, eu não digo nem separar, né, amor? A gente traz os problemas para dentro de casa até para achar soluções, né? Porque a gente bem ou mal trabalha na mesma área e de certa forma um ajuda o outro nisso e tem dado muito certo, né? Estamos aí eu já sou, né? Já sou profissional há 20 anos na área. A Cris, Cris, mais de 10 anos também, né? 12 anos já Só que na prótese. Com um laboratório que nós abrimos juntos 2 anos. Então está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo está sendo muito... A gente já está colhendo nossos frutos, enfim, as coisas... Dando a mão pro outro e seguindo juntos. Exatamente. Que legal, na parceria, como que iniciou, assim, a vida foi levando vocês a empreender juntos, sobre essa questão da profissão? Eu sempre tive o sonho de vir morar para Porto Alegre, na verdade, né? Eu fui nascida e criada no interior de Marau, na roça. Marau, perto de Passo Fundo. Eu conheço, eu ia no Fuga Couros. Isso. Então, eu saí de casa muito cedo para ter que estudar e, consequentemente, começar a trabalhar.
E era roça mesmo, né? Roça de tirar leite, de fazer sem postes de luz. Eu tinha que viajar... Não é Nutella. Não! Eu tinha que viajar 24 quilômetros para poder ir na escola. Então, essas coisas fez com que eu já me desligasse cedo de casa, né? E, consequentemente, a gente sai um pouco assim, que blindado já, né? Tu vai ter que se virar, tu vai ter que fazer as coisas meio que sozinho. E foi assim. Fiquei um tempo lá em Passo Fundo, depois fui para Caxias, lá onde eu terminei, me formei, né, no curso de técnico em prótese dentária, que a gente se forma como protética depois, né, e entrei já no laboratório de prótese, fiquei desde o estágio até ser efetivada e fiquei 10 anos, lá onde eu aprendi a fazer praticamente que tudo, assim, né, que me deu a minha sabedoria que eu tenho hoje, dá para se dizer assim. E depois de lá, eu consegui vir para Porto Alegre. Eu fiquei 2 anos num laboratório que eu fui chamada para trabalhar. E veio a pandemia, eu e a pandemia chegando aqui em Porto Alegre, né? Então, eu me vi numa cidade nova, por mais que eu tinha o Márcio aqui para me dar um suporte, mas eu vim, né, para tentar fazer a minha carreira, enfim, trabalhar. E começou aquelas incertezas, se ia dar certo, o que eu ia fazer, ia perder o emprego, consequentemente eu ia ganhar relativamente bem. E aí o Márcio começou a me falar, por que tu não começa, né, trabalhar sozinha, faz os meus trabalhos? E vou te ser bem sincera que eu nunca tive o sonho de montar um laboratório, porque desde sempre eu fui treinada a produzir, a sentar ali na bancada, né, e trabalhar, produzir. Tal hora é o paciente, tem que estar pronto. O boy tá aqui para coletar o trabalho, entendeu? Então, prazos, né? Eu sempre fui treinada para isso. E quando ele começou a me falar essas coisas, assim, né, me propor essas ideias diferentes, eu parei para analisar. E aí que eu fui amadurecendo a ideia, o meu emprego ele já não estava tão legal, estava descontente com algumas coisas, enfim. Porque eu nunca tive aquele pensamento, vamos supor assim, de funcionário ir ali, bater meu cartão, fazer e tchau. Não. Eu sempre quis ajudar ao máximo o meu chefe e entender como que era a questão de empresa, de custo. Então, eu sempre dava o meu máximo e parecia que não era valorizada, entendeu? E até que a gente amadureceu essa ideia juntos, fui atrás de uma salinha, comecei a montar lá minhas coisinhas, e aí foi nascendo a Dentale. Mas no começo foi difícil, assim. Mas valeu a pena. Confesso que é difícil, mas vale a pena. A Cris teve uma fase em que ela estava em 2 empregos, né? Isso. Ela já estava num outro laboratório em Porto Alegre e ela saía 6 horas, né? 5h30, 6 horas, e ia para a Dentale para começar os trabalhos da Dentale. Então, imagina, essa guria chegava em casa 1 da manhã, 2 da manhã, e tinha que estar às 8 da manhã no outro laboratório. E eu me lembro até hoje que quando ela tomou a decisão de falar, eu falei, tem certeza, porque assim, vai dar certo. Porque eu tô no mercado, eu entendo. Sim. Tem muita gente, até não queria usar essa palavra, mas tem bastante gente fraquinha no mercado e eu conhecendo o talento dela, assim, a capacidade, principalmente a dedicação, digo, tu vai dar certo, só que isso demanda tempo. E eu não acho inteligente tu largar o teu emprego. Não, vou tocar os 2. Eu falei, então tá, mas assim, eu tô contigo, vou te dar suporte. Mas, e não estou dizendo suporte financeiro, a Cris sempre se virou sozinha, suporte emocional mesmo. Porque agora ele falando. Ele é mais importante do que o financeiro. Nós estamos falando numa época trans-pandemia ali, que eu também estava financeiramente, né, balançando, e eu também investi num negócio que não deu certo, então as coisas estavam bem, não estavam um caos, mas estavam um pouquinho balançadas no lado financeiro pra gente. E aí, então, ela se virava com as contas dela, eu com as minhas, né? E então era o suporte emocional. E eu me lembro que ela chegava em casa, eu mandava mensagem, eu não aguento mais isso aqui. Nunca foi meu sonho ter isso aqui, não sei o que, isso aqui. E eu dizia, acredita, vai dar certo. Tu já tá construindo o teu castelinho, ele tá vindo. E aí, um belo dia, na verdade, eu não me lembro se tu pediu demissão daquele emprego, né? Na verdade, quando a minha ex-chefe soube, ela me demitiu, que eu tava abrindo meu laboratório, né? Sim, porque daí, quando a gente tá... O que acontece? A prótese, a gente não tem, assim, muita concorrência. Hoje em dia, até tem mais. Porque quem sabe fazer, realmente vai trabalhar para si, né? Para montar o seu próprio negócio, que, consequentemente, vai ganhar mais. Então, a primeira
impressão que fica ali, tipo, da minha chefe, ela vai roubar os meus clientes. Sim. Então, vamos desligar ela. Isso é normal. Aí eu me vi sem o meu emprego, que era a minha base para eu ter o meu controle financeiro, né, que eu sabia que ia ganhar aquilo, enquanto eu ia construindo a Dentale. Mas daí eu me vi sem emprego e com a Dentale. E eu disse, meu Deus. Mas depois tu teve a oportunidade de ir pro Elísio, né? Isso, daí eu fui trabalhar em outro lugar, enquanto, né, o laboratório ia se mantendo, ia atrás de clientes, porque tem muitos dentistas, né, e como a gente trabalha direto com eles, é tipo salão de beleza, cabeleireiro, eu costumo brincar. Tu não quer trocar se tu Isso é verdade. tá confortável, Eu sou testemunha. entendeu? Então, é muito delicado tu chegar e querer apresentar a tua tabela para um dentista, né? E ele vai dizer, tá, mas o que tu me oferece que o outro não tá me oferecendo, né? Então, eu sempre priorizei muito a questão da qualidade, né, nos trabalhos e, principalmente, manter o prazo da entrega combinada. Né? Porque tem muitos dentistas que reclamam que tem laboratórios que o paciente chega lá e cadê o trabalho? Entendeu? Sim. Então, acho que mantendo isso, eu consegui já ter uma cartela relativamente boa de clientes fiéis, e que a gente prioriza isso. Que hoje em dia, os meus clientes novos só vêm pela indicação. Então, isso que é... É verdade. A gente não pode esquecer também, até eu acho bem leviano não tocar nesse assunto, né? Que aquelas obras de Deus, né? Deus às vezes bota pessoas na nossa vida que nos ajudam muito, né? E como eu por ser dentista, e eu tinha muitos colegas dentistas, e aí muitos, até pela amizade, não, vou experimentar um trabalho e tal. E foram mandando, e aí, daí depois até teve uma colega minha, amiga nossa até, é pessoal, mas foi cliente da Cris também, conseguiu uma clínica maior em São Leopoldo. Então as coisas começaram a querer pegar atração, assim, né? E eu comecei a chamar essa atenção para ela. Tu tem noção que tu nunca teve prejuízo? Tu conhece alguma empresa que desde que nasceu nunca teve prejuízo? Ela, mas eu não sei se eu tô feliz ainda, porque não sei o que. Claro, tu tá esgotada, tu tá no limite, tu tá esgotada e é absolutamente... É natural. Então, até foi quando ela finalmente decidiu ficar só no laboratório, que foi um medo, né, que teve, assim, mas a gente sentiu que era o momento. Foi aí que começou realmente a dar mais certo ainda, né? Porque era dedicação 100%. Sim. E aí a coisa pegou força e graças a Deus estamos aí. E hoje eu acho que eu consigo entender o que o Márcio me falava antes, né, daquelas... de ser desafiador, porque eu, trabalhando, né, como CLT muito tempo, tu sabe que vai virar um mês e tu vai receber aquele salário, ou até mais, né, dependendo se tu recebe uma comissão. Sim. E aí eu me via sem dinheiro, né, porque vai virar o mês, tá, e o que eu tenho pra receber? Só que eu tinha uma pastinha de boleto já pra pagar. Entrava despesa, já tava E devendo. aquilo me incomodava. Eu dizia, onde que tá a vantagem disso? Né? Eu não tô entendendo. Nossa, isso foi difícil pra ela entender. Mas agora... chave, né? Que ela tem que entender que a gente recebe mesmo é uma margem, né? Não é o bruto, né? Sim, E o que só. E ela ficava muito feliz vendo aquele montante de dinheiro entrando. Mas quase nada Mas era ilusão. Me sobe um pouquinho, mas amor, é assim, a gente ganha uma margem, né? O negócio é assim, por isso que tem o lucro bruto, o lucro líquido. Então, claro, coisas de quem nunca trabalhou nessa área, e eu fui aos pouquinhos também podendo, né, um pouquinho da minha experiência, podendo orientar, dizer, olha, tu tem que criar caixa, tu tem que começar a criar uma reserva, porque vai ter mês ruim, né? Então, tem que cuidar, às vezes a gente se empolga, esse mês entrou um monte de dinheiro, os boletos só no mês que vem, vou comprar uma coisa nova, vou comprar um móvel novo para casa, vamos fazer uma viagem. Calma, né? A gente tem que ter pé no chão nisso aí. Então, mas a Cris, ela, apesar de ser muito determinada, ao mesmo tempo ela é muito pé no chão também, né? Não que eu falo, ela obedece, não é isso, né? Eu acho que é uma coisa assim que ela, claro, respeita que eu já estou nesse mercado há mais tempo, e ela, não, acho que tu tem razão, né? Então, vou seguir teu conselho. Tanto que às vezes dá umas esfriadas, né? Alguns meses dá uma baixada no movimento, e ela liga o sinalzinho de alerta. Daí, lembra que a gente conversou? Né? Tem que ter sempre essa gordurinha para queimar. Né? Mas é interessante, né? Porque o que nós conversamos no último podcast, que o empreendedor, ele começa a empreender na empresa.
Então você já era empreendedora, só não tinha a noção ainda que empreender era aquilo, era a Exatamente. dedicação. E ali, quando é a vocação, quando é o dom, a própria vida vai levando, vai colocando as pessoas. E aí tem aquela percepção que nós estávamos falando com o Cássio, muitas vezes que é a virada de chave. Nós estamos falando sobre a questão do autoconhecimento, quando a gente não percebe ao nosso redor e passamos a estudar, buscar alguma coisa que nos leve a esse conhecimento, percebemos e aquilo se torna um pouco desconfortável. Que usamos a analogia à questão do empreendedor. Então, quer dizer, quando eu estou CLT, você é a prova viva. Eu tenho salário do final do mês ali, tá tranquilo. Tem feriado no meio da semana. Beleza. No final de ótimo. semana, melhor ainda. Mas quando se tornou empreendedor, peraí. Sim. Esses feriados estão me quebrando. Feriado no meio da semana é inútil. Então chega nessa visão, né, Alicina? Exatamente. E eu, ouvindo tu falar, eu falo assim, que é muito parecido, assim, porque eu sempre falo com o Alexandre que me empurrou do barranco. Porque exatamente assim também. Muito tempo, eu tinha vontade, assim, que nem a gente até falou também de empreender, de fazer alguma coisa, mas faltava aquela, sabe, de ter, às vezes, muitas vezes, esse apoio, essa força, esse, vamos dizer assim, apoio emocional, principalmente. Eu acho que o emocional é até mais importante. É o mais importante, assim, de tudo, porque várias vezes eu tinha tentado e eu nunca tive esse apoio emocional e eu acabava retrocedendo para trás, voltando, né? E quando tu tem esse apoio, alguém que te diz assim, olha, não importa o que acontecer, pode ir, eu tô aqui. Não tá sozinho, né? Então isso te dá, assim, é uma motivação, porque tu pensa assim, bom, a gente sente muito medo do novo. Isso que eu ia dizer, Sim. baixa um pouquinho teu nível de medo. Né? Uhum. Aquele medo que estava muito alto começa a empatar com a coragem. Daí a gente chega ali na balança, né? Tá, vamos então. Aí vem aquela dualidade, o quanto que é importante receber o apoio, mas tão importante quanto dar o apoio. Também. Ter essa visão, né? Precisamos dar apoio. Então, quando a Lucinéia comentou que ela deu essa balançada, exatamente como você falou. E agora? Eu digo, qual é o teu propósito dentro disso? Meu propósito é ter liberdade geográfica para visitar meus filhos que estavam em BH. Então, foca nisso, Tá no caminho. é isso e faz o que tem que ser feito. Sim. Te vira, dá teus pulos. Vamos lá que nós estamos juntos. E até como falar, tu vai ser chefe, né? Agora, dona do próprio negócio, pode sair a hora que tu quiser, chegar mais tarde. Sabe nada, não sei. Aí eu falava pro Márcio, nossa, eu chego aqui 7 horas da manhã, Não tem né? feriado. Saio daqui 9, 10 horas, tenho que vir no sábado. Cadê? Cadê o Eu não glamour? achei Cadê o glamour? o lado bom disso ainda, né? Sim. Mas com o tempo as coisas vão se ajeitando, graças a Deus eu consegui. Meninas, a gente é uma turma de 7 mulheres lá no laboratório e eu agradeço cada uma delas. Porque cada uma fazendo o que realmente precisa, eu consigo me organizar, né? Todo mundo na questão de horário. Eu fico despreocupada, consigo dar mais atenção para outras coisas, né? Não só ali sentar na bancada e produzir o trabalho. Então, se hoje eu cresci, se a Dentale cresceu um pouquinho, foi por causa dessas meninas também que estão lá entra comigo. naquilo que eu comentei das E pessoas. são pessoas muito queridas, boas, nós que tivemos- vestiram a camisa comigo, assim. Nós Então, eu tivemos sou muito nós grata. tivemos uma funcionária, né, amor, que já saiu, mas por motivos pessoais, ela é do Nordeste, voltou para a cidade dela, Fortaleza. Mas foi uma pessoa que também, acho que mais do que eu, ela também te deu esse suporte, né? Até emocional. Uma pessoa muito competente, sabia o que estava fazendo, dizia, Cris, estou contigo. Vamos, era só as duas primeiro. Primeiro era só a Cris, depois era só as duas. Essa história dá até um livro, essa história. É verdade. E aí as duas sozinhas, e aquela guria, assim, a Liz, né? Sim. É uma guria que a gente tem que tirar o chapéu para ela, assim. Graças a Deus, ela seguiu o caminho, que era o que ela queria, retornar para a terra dela, enfim. Mas ela tem um capítulo especial na história da empresa. Né? Ela foi muito, muito importante. Até eu vou deixar um recado para ela, se ela estiver escutando, né, amor? Depois a gente manda o link para ela. Liz, daqui uns dias eu tô chegando lá para comer o caranguejo. Mas eu vou junto. Mas esse início foi muito importante, porque também ela me dava um suporte. Então a gente se abraçou nisso e ela dizia, vai que vai dar certo. Então ela foi o meu suporte também para esse início, que foi bem importante, assim. Legal. E você, quando começou a empreender, já formou, já
Já foi para o empreendedorismo direto? A minha história foi um pouquinho diferente, né? Eu peguei uma época onde a odontologia ainda não era com concorrência tão grande, né? Hoje tu tem muitas faculdades, muita gente se formando, o que eu acho, por um lado é bom, tu abre um mercado com mais acessibilidade para a população, tem muita gente ainda que está aí perdendo dente e o Brasil parece que tem mais dentistas no mundo, né? Enfim, vamos tentar equilibrar isso, mas eu ainda peguei uma época que tinha uma escassez maior e oferta e procura, né? A gente recebia mais, a gente tinha mais potencial de ganhar mais dinheiro, enfim. Eu logo no início que eu me formei, eu já fui fazer especialização, já fiz meu mestrado, emendei os dois, e aí eu entrei para o Exército, fui ser dentista oficial temporário, né? Uhum. Que, mesmo o pessoal que faz CPR, né? Mas o pessoal da saúde pode ficar até 8 anos. E ali foi muito, muito bom, porque por mais que eu tinha feito especialização, uma coisa é 2 anos de especialização, outra coisa eu trabalhei 8 anos no setor da Policlínica Militar, que é um espaço espetacular. Para mim foi uma grande escola, porque ali eu fiquei 8 anos fazendo só prótese, que era a minha especialidade. Então, eu saí dali, vamos dizer assim, me sentindo extremamente capacitado a fazer qualquer tipo de reabilitação. Mas no meu terceiro ano do Exército, eu estava só no Exército. E aí, no terceiro ano, eu estava no Exército, trabalhava junto com a minha prima, era dentista, também prestava um serviço para ela no consultório dela. E aí, depois, eu abri meu próprio consultório com um colega do Exército, eu protesista e ele bucomaxilo. Daí a gente fizemos uma empresa, uma sociedade, o negócio deu muito certo logo de início. A gente tinha um consultório na Anitta Garibaldi ali. Olha, eu confesso a vocês que a gente pensou até em desistir do Exército, tanto que a gente estava ganhando bem. Que a gente estava com uma parceria forte, sólida e por questões aí que nem não vale a pena, por questões de ciúmes, inveja de algumas pessoas, aí as coisas não deram certo. Eu tive que sair dessa sala, que não era minha, a proprietária dessa sala criou uma série de problemas, enfim, e foi um momento ali que foi bem complicado, assim, que eu tive que, eu sempre digo para Cris, foi a primeira vez que eu quebrei. Foi a minha primeira quebrada, porque ali eu estava já meio desdenhando o Exército, que me pagava muito bem, que eu tinha uma estrutura excelente, mas ao mesmo tempo, né, eu já estava, aquela coisa de guri novo, né, eu tinha meus 24, 25 anos, não, um pouquinho mais, 26, 27, mas com uma maturidade desse tamanho, né, e aí pensando, porque eu não preciso mais disso, vou tocar isso aqui e tal, nem eu digo, parece que o cara lá de cima, assim, dá um aviso, não te bobeia, né, seja humilde, né. Sim. E aí a gente teve que começar meio que do zero, fazer um investimento alto, e a gente estava bem sem dinheiro mesmo. A gente teve um ano e pouco ali, que a gente teve uma derrocada, assim, tivemos vários problemas. E aí, esse nesse parceiro dessa época, ele era de Pelotas, ele retornou a Pelotas. Ele foi fazer, inclusive é professor da Federal lá agora, foi fazer doutorado, enfim. Inclusive, por uns 2, 3 anos, eu ia lá prestar serviço para ele, então amigo que a gente ficou. Depois, né, pela distância, ficou difícil. E aí entrou um novo sócio. Nessa época que entrou um novo sócio, o Marcelo, eu estava saindo, já estava fechando meu tempo no Exército. E aí deu aquele friozinho na barriga. Pô, o garantido não vai ter mais, né? Mas foi muito parecido com o que a Cris falou. Foi só eu sair que parece que a coisa deslanchou. Quando tem um foco 100% numa coisa, foram anos muito bons que a gente teve ali, maravilhosos. Hoje eu não estou mais com ele, a gente não brigamos, a gente segue amigo ainda, mas cada um tivemos decisões de vida diferentes, ele foi seguir um caminho, eu fui seguir outro. E hoje eu me mudei de endereço, tô com, acho que eu já te comentei, com a Verônica, que é dentista, também comentei antes aqui, né? Uhum. Estamos há 2 anos juntos, ela faz a parte de harmonização facial, né? Então ela não queria, foi até uma história engraçada, assim, ela teve ela tem uma menina, a Duda tem o quê? 3, 4 anos, né? E aí, nesse período, a menina muito pequenininha, a gente perdeu o contato, eu e a Verônica. A gente sempre foi muito amigo. Ela chegou a trabalhar comigo nesse meu consultório antigo lá com o Marcelo. E aí ela me liga um dia, Márcio, vamos sair, vamos lá no Press, como a gente fazia antes de eu ter a Duda, vamos lá tomar um espumante e tal. Então, tá, vamos. Aí naquele dia eu ainda falei assim pra ela, Vera, eu tô meio cansado de trabalhar aqui, o custo tá muito alto. Foi bem no meio da pandemia ali, que daí o proprietário da sala era uma pessoa bem complicada, assim, não dava um desconto nem nada.
despesa muito alta, pouco paciente, né? Aí a gente, acho que foi uma época que todo mundo ressignificou muita coisa, né? Sim. E eu comecei a ter uma coisa assim na minha cabeça, eu preciso, porque eu tenho bastante cliente já, graças a Deus, eu tenho uns clientes que confiam em mim e que, tô há 20 anos isso aí, tem as pessoas que já acreditam no meu trabalho e eles retornam, indicam outros pacientes, né? Tanto até eu estava conversando com a Fran, eu estou há 2 anos sem fazer tráfego pago, porque a gente estabeleceu uma estratégia de ficar fomentando os nossos clientes, eles retornam, indicam outros, e a gente tem vivido bem, assim, nesses últimos 2 anos. Quero voltar até a fazer tráfego, mas só um exemplo, né? E aí, naquele dia, eu falei, pô, eu tô ganhando bem, mas eu gasto muito, né? Muita despesa. Pô, eu nem sou casado, eu nem tenho filho. O dia que eu tiver filho, como é que eu vou ter? Não consigo guardar dinheiro e tal. Então, tô querendo sair do consultório, encerrar minha sociedade com o Marcelo e ir para algum outro lugar e tal. Daí ela falou, vem trabalhar comigo. Aí ela, mas como assim? Não, eu não tô, mas... Porque como ela se especializou em harmonização facial, ela não fazia mais a odontologia raiz, vamos dizer assim, né? Restauração, limpeza, prótese. Eu falei, eu não vou fazer mais isso, então eu encaminho meus pacientes para ti, tu traz seus pacientes para cá, a gente faz um bem arrumado aí, vamos se dar bem. E foi maravilhoso. Aí a gente... Aí eu me separei do Marcelo, é engraçado. Eu e o Marcelo, a gente acertamos nosso divórcio. E foi, no fim deu tudo certo, porque ele também estava casando com uma menina colega também, até foi uma que indicou a Cris até para outros clientes, uma guria muito legal também, a Marina. Casaram, estão felizes, estão trabalhando juntos. E eu me grudei com a Verônica, né? E aí a gente está ali há 2 anos e... Não, vai fazer 3 anos em março, tá fazendo quase 3. Sim. Então passa muito rápido, né? Então, resumidamente, esses foram os meus 20 anos de carreira, mais ou menos isso aí. E então, nós percebemos que a história só muda de endereço, porque ela se repete. E isso que é gostoso de contar a história dos empreendedores, porque se percebe que até o medo, o frio no estômago, tipo, vou sair, e o quanto que é importante sair da zona de conforto. Vou sair da zona de conforto e agora? Só depende de mim. O quanto isso é desafiador, isso, né? Exatamente. Eu falo que uma das coisas, né, que a gente gosta muito de ouvir essas histórias. Como eu falei para vocês, para mim, ouvir essas histórias me fortaleceu muito quando eu comecei a empreender. E é que nem o Alexandre disse, né? Muda. E a gente vê, assim, que quem está predestinado a empreender, que a gente sabe que não são todos, mas é que nem a gente comentou até antes, não quer dizer que tu tá CLT, que tu também não empreenda ali dentro daquela empresa. Então, tem os perfis. É muito parecido realmente a mentalidade, é uma coisa que... Os medos, os desafios, a resiliência, né? O empreendedor, ele é muito resiliente. Acho que esse tem que ser o principal. Porque se tu não persistir... Tu tem que... Eu falo assim que é viver sobre emoção, né? Nossa, muitas emoções. Tu tá no filme de suspense, né? 24 horas por dia. Porque o caminho, ele é único. Ele é equilíbrio. Voltamos àquela questão do autoconhecimento, paciência, autocontrole, projeção. E isso que, olhando assim, vocês olhando para trás, mudou quem era a Cris e o Márcio há 20 anos atrás, como ser humano. Nossa, eu tenho até vergonha de me lembrar. Não, o que eu vejo assim, eu respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que eu fui um cara, e eu sempre disse isso, eu tenho um exemplo em casa, que é a Cris, né? Eu acho que as mulheres amadurecem muito cedo, muito mais cedo, que é muito bom. Isso é verdade. Né? A quinta série vive eternamente. A quinta série, ela não larga a gente. Não né? larga a gente. E eu vejo assim como, claro, eu acho que tudo é ensinamento e combustível para o teu crescimento, né? Mas se a gente parar para nos pensar 20 anos, teria feito tudo diferente, né? No sentido de comportamento, de maturidade, de priorizar certas coisas, e a gente não precisaria abrir mão de nada, se o cara é mais jovem, quer se divertir, quer fazer festa, quer comprar carro, quer viajar, não sei, tudo bem, mas poderia ter pensado também com mais carinho, acho que certos pontos, mas também estamos aí todos vivos, aí, ninguém morreu. Que faz parte da vida, né? Exatamente. E principalmente essa questão de lidar com o próximo. Porque muda. Eu ter uma relação com um colega, muitas vezes o colega, se eu quero xingar ele, eu xingo. Agora, já quando tem um colaborador, é diferente.
E isso nos molda como ser humano. E hoje também, né, Alexandre, a gente tem uma questão de... tu falou colaborador, tu falou colega e a questão do cliente, né? A gente, e com razão, né? Nós estamos no mercado muito, em todas as áreas, muito concorrido, tem muita gente boa, né? Tem muita gente com talento, com qualidade. E tu tem que prezar muito por uma experiência de muito valor para o teu cliente, não, senão ele te troca, né? Porque hoje em dia, não é com as redes sociais, né? Tá tudo ali, informação, e tem um colega que está com um consultório mais bonito e faz toda uma recepção para ti, e tem um laboratório que faz tudo digital, a Cris ainda não faz tudo, ou manda para os Estados Unidos para fazer, enfim, estou chutando aqui. Mas o cliente, ele está, sem ele querer, ele está muito mais exigente, porque ele tem Tem muita oportunidade. Esse bombardeio de informação, e aí ele chega ali, tu faz né, no primeiro encontro, ele tem uma impressão negativa ou mediana, dificilmente Sim. ele retorna. Ainda mais para quem está começando, porque eu estou Exatamente. brigando com laboratórios que já estão anos no mercado. Então, quem é a Dentale perto, né, de quem já está aí há 30 anos, 30, né? 40 anos, Vamos por é. assim. E, então, é aquilo, talvez, que a gente sempre fala, né? A expectativa da outra pessoa. E a gente que trabalha com dente, ainda mais o Márcio, que é mais da área estética, a gente trabalha muito com isso, com a expectativa. Tem gente que quer Resultado. mudar a vida dele com esses dentes, entendeu? Porque tá faltando algo ali, aquela autoestima, ou deu alguma coisa errada na vida dele. Vou fazer meus dentes pra eu ficar... Só que quando a gente trabalha na parte estética, né? Se eu estiver errada, me corrige. Foi exatamente o que nós conversamos com o Cássio. Trabalhar com isso, com a expectativa, o que ela, né, pretende com essa mudança. Então, a gente tem uma certa limitação. E quando essa conversa não fica bem claro para ambos, do dentista para o laboratório, e se ele não me dá o que eu preciso para fazer esse trabalho, a cliente dele lá, nosso paciente, vai ficar frustrada pior do que antes, entendeu? Porque ela vai pensar assim, eu gastei tanto e não ficou assim. Ficou assado. Isso é um problema que o laboratório vive, porque o laboratório é intermediário, ele não tem contato com a cliente. É verdade. Então, né? A gente sempre tem... eu falo mais porque ele é dentista, mas né? com os outros tem que ter uma comunicação muito clientes, aberta. a gente precisa ter uma boa comunicação. E quanto mais informação eles puderem me passar, melhor. E quando essas informações ainda não forem suficientes, eu faço questão de ir até lá no consultório. Sabe que eu sempre vi a odontologia, né, essa área, assim, como uma arte, né? Eu falo assim, gente, o dentista, ele é um artista, porque é um espaço tão pequeno, e ele muitas vezes refaz um dente todo, ou... Nossa, na verdade. Ou então, mas eu digo assim, até quando tu vai ali arrumar, Sim. assim, uma restauração direta, ou então, né, assim, um trabalho, eu falo assim, é um trabalho, assim, que ele é muito especial, realmente, que nem tu diz, eu vejo a minha mãe, porque a minha mãe, na época, não tinha isso de ir no dentista. A minha avó arrancou todos os dentes dela. Então, hoje ela usa a chapa ainda, né, que chama, não sei se chama chapa ainda. Sim, também. Nos dois lados, né, e eu vejo assim, e a pessoa que constrói ali, né, para que hoje ela possa ter um sorriso, mastigar, realmente é uma arte, tu conseguir tirar uma medida e fazer ali com aquela perfeição que aquela pessoa volte a sorrir, imagina, senão não teria sorriso. Eu falo que, de certa forma, a mãe seguiu mais ou menos a linha da minha avó, ainda bem que isso já era um pouquinho mais avançado, porque eu também tive um dente que era para fora e ela mandou arrancar. Então, isso destruturou toda a minha arcada dentária. Sim. E aí, eu cresci, né, ali, depois tive que fazer todo esse trabalho, e a gente não imagina o quanto que gera, né? A falta. E hoje tem tanta, eu falo assim, até olhando nesse sentido, né, que as coisas mudam muito rápido, e a tecnologia nessa área avançou muito, né? Então, hoje a gente vê, assim, coisas que a gente nem imagina, né? Sim, mas por mais que a tecnologia venha para nos ajudar, ela nos ajuda na questão de tempo, de rapidez, Então, certo ponto, mas a gente ainda não substitui a nossa Esse, na verdade, toque ali, o manual, sabe? Porque a finalização, um ajustezinho,
vai ter coisas que só eu vou ver e que eu não posso transferir para a máquina fazer, entendeu? Então, elas nos ajudam Que bom, nessa né? questão Não, de mas é rapidez. verdade, mas sabe, Luciné, que esse é um grande erro, pelo menos na minha opinião, né? Quem sou eu na fila do pão, mas eu acho que é um grande erro que esses grandes serviços, até as franquias, né? Eles querem... não estou criticando, trabalhei já numa e fui muito bem recepcionado, tinha toda a estrutura boa para trabalhar, enfim. Mas eles querem industrializar algo que é artesanal. Então, tocou no ponto perfeito. É artesanal. Então, eles querem criar... eles querem criar uma mentalidade, talvez, de quem está criando um produto, né? Que tu tem uma linha de montagem, uma esteira, que tu chama o cliente daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, que finaliza que o pós-venda. Mas é que nessa volta, na odontologia, tu tem umas 20 variantes, uns 20 encruzilhadas que podem ir para um caminho ou para o outro. Então, é isso que eu observei quando eu trabalhei em serviços assim, a frustração do paciente, né? Porque, claro, o processo de venda sempre tem que ser encantador e não estava errado. Senão, o senhor vai sair com os dentes, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, sua mastigação e tal. E cria toda uma expectativa que não é difícil de alcançar, ainda mais ali onde tu tinha trabalhos assim que não tinham um apelo tão estético como lente, era um trabalho mais com prótese, como no caso da sua avó, né? Minha mãe. Da sua mãe. Pacientes já idêntulos, que a gente colocava implantes, fazia prótese, a gente chama essas fixas sobre implante, né? Que é um trabalho teoricamente, assim, mais fácil de responder às expectativas do que um paciente que já tem os dentes e quer dar aquela pincelada, sabe? Esse é muito mais exigente, né? Porque ele não está infeliz com os dentes dele, mas ele quer melhorar. Então, ele se apega, às vezes, a um cantinho ou outro. Mas, nesse caso aí, eu via isso. Aí chegava... Foi um dos motivos até porque eu saí de lá. Porque eu ficava triste com isso. Chegava no final e digo, doutor, eu passei um ano disso aqui para me entregarem isso, sabe? Umas coisas assim. Muita coisa boa foi entregue também. Mas por quê? Porque eles têm uma metodologia de esteira de negócio, que na minha opinião não funciona. Eu acredito que é uma visão assim, de escalabilidade. Né? Exato. E tem coisas que é difícil. Não é escalável. E eu falo assim que até no meu trabalho hoje em dia existem muitos modelos que a gente pode entregar um padrão. E a gente vê muito fazendo isso. Mas entre escalar, né, e entregar, eu prefiro ter um pé no freio, mas entregar algo personalizado. Então, tipo assim, eu vejo o que o cliente precisa. E eu falo assim, eu amo essa parte também. Não, tem que ter o manual, tem que ter a humanização. Não adianta eu fazer algo no automático e entregar o que qualquer um entrega. Eu prefiro, né? É bem o teu trabalho que tu falou, né? Porque poderia entregar um monte de coisa pronta. De questionários. Responde isso aqui, dá as respostas e pronto. Já te entreguei o serviço, mas não é assim. Não. E eu, graças a Deus, eu observo que essa humanização está retornando. Isso é bom, né? Que é aquilo que eu te comentei, Alexandre, do cuidado que eu tenho que ter com o meu cliente hoje. Às vezes até, né, eu que já estou com meus 45 anos, né, claro, quando a gente tem 30 lá, a gente tem energia para tudo, né? Vai no churrasco, daí toma uma cervejinha, no outro dia tá às 7 da manhã trabalhando, não sente nada. Hoje, se eu faço esse churrasco no outro dia, eu tô destruído. Então, eu tenho que deixar de ir no churrasco, porque eu tenho que estar em condições plenas e, vamos dizer assim, e de uma maneira muito mais atenciosa, não que eu não seja antes, mas é que hoje, por conta dessa retorno da humanização e desse pensamento, da concorrência, as pessoas também, se tu não for bem tratado, vai em outro. Eu tenho que ter muito mais carinho, cuidado e apreço pelo meu cliente do que 10, 15 anos atrás. Toda vez. Perfeito. E eu ia realmente salientar que você tinha comentado isso um pouco atrás, porque vocês vivem uma dualidade, posso dizer assim, o que é a especialidade do técnico, vocês são técnicos, mas ao mesmo tempo uma visão empreendedora, porque esse cuidado do cliente, ele é uma visão de empreendedor. Sim. A visão da concorrência, dizer, olha, se eu não, hoje o poder, ele não está mais na mão do empreendedor, o poder ele está na mão do cliente. Sim. O cliente, ele me troca. E às vezes até Trocou de mão, né? que presto o serviço para os dentistas, né? Vamos dizer assim, um trabalho não deu certo, não adaptou.
se eu conversar com esse cliente de qualquer jeito ou querendo colocar a culpa nele, pode ter certeza que ele vai mandar para o outro lugar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como conversar, em como explicar e ficar sempre ali do lado dele para ele entender que eu tô ali para eu ajudar ele em primeiro lugar Que tu é e para parceira resolver dele, né? os problemas. É. Então, eles precisam ter essa segurança também. Mas acontece um fenômeno muito interessante no trabalho da Cris. Principalmente eu vejo, assim, talvez os clientes mais jovens, vamos dizer assim, que não têm os meus anos de experiência, né? Conhecimento, né? O conhecimento. Parece que eu sou o mestre dos magos, mas não é isso. A experiência do trabalho, como eu Mas uma a iniciante, né? a gente observa, assim, né, o caso, porque tem muito caso que a gente compartilha, olha esse caso aqui, tá dando problema e tal, tal e tal. E aí, às vezes, a gente, né, eu participo ali das mensagens que o dentista está conversando com a Cris, né, e aí tu vê ali, tu vê assim, ó, claramente que aquele dentista, ele não tá, ou aquela dentista, ela não tá conseguindo lidar com a relação com o cliente, tá perdendo o controle, tá perdendo a mão, porque o cliente já tá irritado, e ele não tem experiência, o manejo correto, e aí começa a transferir a culpa para ela. Sabe? E eu digo, é batata. Eu olho assim, Cris, esse cara vai botar a culpa em ti. Em mim, no laboratório, né? Enfim. No laboratório. Tipo, ele tem que achar um culpado, porque o trabalho... ele tá tendo dificuldade numa moldagem, o paciente às vezes é complicado, o paciente não tem paciência, que acontece muito. E só que eu, né, o pessoal da minha faixa etária, meus colegas, a gente sabe manejar o paciente. Não, vamos sentar, vamos conversar. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Esse trabalho é artesanal, sei que demanda tempo. Eu sei que já deveria estar finalizado, mas a gente tem que... Eu quero te entregar o melhor. Né? Tu tem que também confiar em mim, no meu trabalho. Então, a gente tem uns jeitos, né, que a experiência de trabalho, os anos de trabalho, né, vai aprendendo. E, às vezes, esse pessoal mais jovem, né, se sente muito acuado. O cliente, mas de novo não ficou bom e tal, não sei o quê. Daí eu preciso achar um culpado. Aí ele, porque não quer assumir que a culpa é dele, senão ele perde credibilidade total, né? Mas são essas coisas que... Aí que a gente começa a ver que... Opa, peraí, que agora eu só dando o negócio, não vou passar para ninguém resolver. Então, a gente tem que ter a delicadeza, a calma para conversar, enfim... E isso tem pessoas que não têm esse jogo de cintura, né? Questão de mediar que já são mais assim, mediar então conflitos. tudo bem, Bem é isso mesmo, entendeu? Então, que na verdade é o teu setor lá no BNI, né? Mediar conflitos. E eu falo que assim, né? Eu tenho essa mesma percepção. E aí, quando tu chega, não, mas isso é eu que tenho que resolver, não tem como, eu só dando o negócio. Aí que é muito pior tu receber um feedback negativo, porque dói muito mais do que o positivo, né? Daí tu fica... Positivo pra ti, tu fica feliz, tu gosta, lógico, mas segue a vida. O negativo te machuca, né? Claro que, por um outro lado, existe aquela questão de que erros podem acontecer. Sim. Nós somos humanos tem também. Tem esse lado humano. E aí, quando começamos a olhar o outro, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que o outro pensa. Porque se eu não tiver essa forma de pensar, eu vou tomar a verdade dele como minha. Como sua, né? E ali eu perco totalmente o meu controle. Então, eu separo a minha ansiedade, o meu cansaço mental, o meu cansaço físico, entendo qual foi a minha verdade, como foi feito o processo, será onde é que eu posso ter errado aqui? Não, então está tudo dentro do caminho, agora eu vou... E ali também existe como eu vou me posicionar? O ChatGPT ele veio muito para isso, para nos ajudar, né? Isso é legal. Porque às vezes a gente está assim, a gente quer responder, eu falo assim, aí eu às vezes coloco ali o que eu penso, falo assim, me ajuda a escrever isso aqui melhor, porque eu preciso, né, ter uma linha tranquila para responder isso aqui. Porque ele veio com aquela história de pensar antes de falar. Como que você faz? Ela disse, eu pego, eu coloco a mensagem, vou ali... Peguei a mensagem do cliente, coloquei o meu pensamento, falei, aí agora... ele me traz uma mensagem melhor, aí eu paro para ler e aqui eu penso se está dentro do que eu quero ou não, ver como é importante. Aí ele ainda trouxe algo, mas não é isso aqui, né? Aí eu vou e arrumo, a gente humaniza, né? Tipo assim, mas ajuda muito numa hora dessa, tu ter um raciocínio, que não é teu, mas tipo assim, teu, mas mais estruturado, né? Esse cuidado é até mesmo, né, quando a gente está nesse outro lado de dona do negócio, falar com a tua colaboradora, o teu funcionário, enfim, ter aquele cuidado, não
ai, mas que merda. Não. Ela ficou uma porcaria. Aí tem que ser, não, tudo bem, a gente vai dar um jeito, né? Eu sempre Sim. digo pra elas, a gente tá juntas, É. né? Estamos se ajudando. E é interessante como vocês trabalham direto com a expectativa, Sim, entender porque no ser humano ele sempre coloca para fora aquilo que ele tem interno. Então, muitas vezes é um costume que ele tem desde a criança, da infância, estar sempre brigando, não importa o que faça. Uhum. É o perfil dele. É o perfil É o dele. perfil Eu dele. não digo nem só para o trabalho, é na vida, no Na dia a dia, não vida. importa o que faça. Ele vai reagir Ele assim. vai reagir. Tem pessoas que não importa que ela compra até uma melancia. A primeira coisa que ela vai dizer que a melancia não tá boa, ela vai lá e vai reclamar pro vendedor, porque não estava bom. É o costume dela, é como ela aprendeu. Então, nós já conseguimos separar como que é o perfil desse cliente. É verdade. Como que é o perfil? Como você falou, qual é o perfil do colega? Será que ele é mais jovem? Então, ele tem menos experiência. E ali nós conseguimos encontrar qual o caminho para poder mediar conflitos. Uhum. Por isso que eu voltando um pouquinho a falar desse serviço assim mais de escalabilidade e tal, por isso que eu acho importante que, pelo menos na minha área, tem quem faça a venda é o próprio dentista. Porque o dentista, primeiro, para ter o primeiro contato, se apresentar e mostrar, olha, eu vou ser o teu dentista, vou fazer o teu tratamento. E para ter uma análise desse perfil. Até para daqui a pouco, tu dizer, esse caso não é para mim. Porque Vai no psicólogo primeiro. eu não ia dizer isso. Olha, psicólogo de começo, né? Eu acho que podemos pular para o psiquiatra já, porque, olha, e não, talvez, não sei, os eventos dos últimos anos, pandemias, enchente esse ano, realmente as pessoas estão muito à flor da pele, né? Estão oriçadas, assim, e tive experiências, né, amor, esse ano que de paciência tinha bem complicados. Uhum. E até tendo o relato dos meus clientes, que nem eles falam, né? E realmente as pessoas não gostam de ir no dentista. Então, quando eles estão atendendo, tem que ser algo que tu vai atender ali, vai dar certo e tu vai liberar. Porque se não ficar bom e o laboratório pedir para fazer uma nova moldagem ou coisa assim, tem todo aquele desgaste, né? Do paciente voltar, passar por aquele desconforto de novo, aí o doutor tirar o horário da agenda para refazer, algo que é o laboratório que tá dizendo que não ficou bom, entendeu? Então, é complicado. Querendo ou não, a gente tá reabilitando, né, bocas ali, mas a gente tá lidando com pessoas. E porque a pessoa, ela... cultura. Não, pode falar. Porque quando fala em dentista, o que leva a lembrança ao barulhinho vai ainda tem isso, o trauma. Trauma, da tem dor, que quebrar toda uma cultura. doer. É a mesma coisa quando fala em investimento. Pô, mas eu vou investir, mas você vai investir em algo que tem retorno. Eu vou investir numa consultoria porque vai ter retorno. Então, são muitas coisas envolvidas. É isso que a Cris falou, é um desafio, né? Para mim já não é mais, porque eu até brinco, todo paciente novo, a primeira frase é sempre a mesma. Doutor, eu morro de medo de dentista. Eu falei, não tem problema, eu sei que ninguém gosta de mim. Eu sei que ninguém gosta de mim, não tem problema. Daí eu já quebro o gelo, né? E a gente consegue, eu não vou dizer que nunca tive desentendimentos, né? Isso acontece, e muitas vezes de realmente uma série de fatores, que às vezes um pouco culpa minha também, questões de laboratório, questões de prazo, de ter problemas, mas graças a Deus, olha, dá para contar nos dedos aí nesses meus 20 anos. Mas uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, né? Tu estava falando sobre responder assim, e às vezes, dependendo do horário, ainda mais que eu acredito que a gente tem um hábito de dormir muito cedo, né? A gente acorda muito cedo, a gente acorda 5h30, 6 horas. Nós também, a gente fala lá em casa, dá 10h30, olha os velhinhos. Nós também. Eu brinco, é 10h30, né? Ela olhou assim, porque eu estou com sono. 10h30 já tá tarde, ó, vamos pra cama. É o mesmo reloginho pra acordar, né? 6 horas. E aí domingo igual a gente acorda às 7. Né? Exatamente. Eu falei, nossa, mas é final de semana. Eu falei, Domingo passado eu acordei, acorda sempre vai ser 8h. Então, às vezes, eu já peguei essa mania, assim, e sempre funcionou bem. A gente tem que sempre honrar o que pai e mãe falam, né? E aí eu deixo sempre no celular, não deixo ele no silencioso, deixo ele no vibra-calça, olha ali, né? Ele vibra, aí eu já vejo que tem um texto daquela paciente no início, já vejo que é um problema. Porque começa já... Então, claro, fora que é um paciente que fez cirurgia, que pode ser alguma coisa urgente, eu vou atender, mas sabe que é aquele paciente que está repetindo um trabalho e tal, eu olho assim, cara, eu não vou responder hoje, porque eu já vou perder meu sono, eu vou responder...
pensando no chat GPT. Eu vou responder da forma errada, É. né? E amanhã ela vai estar mais calma. É. Isso meu pai me ensinou. E aí, porque um dia eu morei um tempo com meu pai, foi quando eu conheci a Cris morava em Caxias, eu dava aula em Caxias. Então eu morava metade da semana em Caxias, metade da semana em Porto Alegre. Então eu aluguei meu apartamento e fiquei morando com meu pai nessa época. E aí, um dia meu pai viu eu esbravejando lá, mexendo no celular, eu disse, o que tá fazendo, cara? E aí ele me deu essa dica, olha, ainda mais ele falou assim, depois que baixou o sol, não responde, que tu dormiu cedo, deixou o celular no canto, no outro dia responde, a pessoa vai estar mais calma. Dito e feito. Claro, salvo as suas situações de emergência, urgência e tal. Dito e feito, tu vai responder no outro dia, a pessoa já te diz um bom dia. Diz, oi, bom dia, tudo bem? Eu recebi tua mensagem, desculpa não ter respondido e tal. Bom dia, Márcio. Pois é, aconteceu ontem, mas tu sabe que, né, vamos resolver. Já muda a cabeça. Sim. E aí Esfriou, né? Esfriou, a cabeça. que entra isso que tu falou do perfil. A pessoa quer brigar naquela hora. Alguém tem que Alguém tem que me ouvir, alguém tem que me É. ouvir. E vem aquela questão assim que nós conversamos assim, né? Eu posso, depende de mim, tal problema, tá, depende. Eu posso resolver agora ou eu posso resolver depois? É isso, Não, exatamente. eu posso resolver depois. Então tá, então eu Ou complementando o teu comentário, eu vou resolver alguma coisa agora? vai fazer sentido? Tipo, sexta-feira à noite, ou sábado, meio da tarde, o teu consultório o paciente está marcado para segunda-feira. Eu não vou resolver nada agora. Então, daqui a pouco, baixa a bola, ou responde daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, deixa ele esfriar a cabeça. Porque, volto a dizer, salvo se o paciente fez uma cirurgia, alguma coisa que a gente tem que... Eu sempre dou meu telefone dos meus pacientes pós-operatório, né? Porque às vezes acontece, né? E às vezes acontece eles não ligarem, que... Ai, doutor, não queria incomodar, a pessoa chega no consultório desse tamanho, meu Deus, tem que me avisar. Mas... E tem aqueles que realmente, né? Às vezes tá com Tem. um problema mesmo e não fala. Tem, nossa, É. e esses pacientes dá vontade de chacoalhar, meu Deus do céu, né? É um procedimento sério, não deixa de ser uma cirurgia. Tu não pode ficar sem me reportar o que está acontecendo. Aí quando vem uma semana depois, tá com febre, tá com dor, doeu a semana inteira. Não sinto esse lado. Meu Deus. Como é que tu não me fala, criatura? Mas tá tudo bem, eu não queria incomodar. No fim a gente fica até sem graça. Mas essa percepção é importante porque nós precisamos exercitar o autocuidado. Então, por quê? Precisamos dormir, precisamos equilibrar a família, porque vamos enlouquecer por tudo, Vamos. vai tudo água abaixo. É um pouco, acho também, consequência dessa volta da humanização que nos faz a gente cobrar muito, né? É. E quando vê, a gente está domingo a domingo 100% observando e pensando no negócio, no trabalho, os pacientes, ou vocês, os clientes. Sim. E a gente não perde a saúde, né? E lá em casa, assim, né? O Alexandre, além de trabalhar junto, a gente trabalha em casa. Uhum. Então, a gente tem uma mistura saudável, de certa forma. Porque não tem como, o que a gente falou, tem coisas que a gente tem que compartilhar. E às vezes, durante o dia, ele tá tão focado, eu tô tão focada, e a gente precisa resolver junto. Às vezes, a gente senta à noite, vai conversar, ou até no final de semana, não tem como. Mas, assim, a gente lida com isso muito bem, graças a Deus, né? A gente não tem, assim, problema, não afeta nosso relacionamento, a gente consegue conversar. Ainda não deu Maria da Penha. Por enquanto, Por enquanto, tá tudo bem. né? E a gente vê, assim, que aí a gente consegue, muitas vezes, resolver junto, assim. Então, mas isso... essa é a questão. Eu acho uma grande bobagem essa coisa da pessoa... Claro, salvo suas exceções. Não traz problema do trabalho para dentro de casa. Cara, mas é o teu cônjuge, né? A tua esposa, teu marido, que eu penso que é a pessoa mais correta para pelo menos te escutar e dar uma opinião. eu falo, vou falar com quem? Eu falei assim, eu tenho só tu para falar, eu vou falar contigo. Vou ligar pro meu sócio, vou ligar para um amigo, vou ligar para alguém, não. Né? Cara, com a pessoa que tá ali sempre contigo, né? Que tu pode contar, né? E relacionamento é isso. Relacionamento não é isso. só alegria, né? Não é só curtição, né? Exato. Tem soluções de problemas também, né? E tem vezes que eu pedalo 2 vezes por semana. Então, ali já tenho aquele dia certo, eu já me organizo, vou sair pedalar. E a Lucinéia, vamos caminhar, tem que caminhar, tem que fazer exercício. Como o trabalho dela, ela exige bem mais que a questão da gestão, mas quando ela tenta fazer esse exercício, ou quando ela está bem estressada, ali está muito envolvida, eu vou caminhar. Então vai. E pode ir. E vai mesmo. Eu gosto muito de pedalar se eu não estou com também. vontade, ela vai só.
Só que como a gente passa muitas horas sentada, eu falei assim, eu preciso de um exercício que me deixe em pé. Só que eu prefiro muito mais pedalar do que caminhar. Porque eu sento na bicicleta, falei rapidinho, eu fiz um exercício completo e tô de volta. A caminhada demora mais, né? E é outra posição que eu não tô acostumada. Mas eu falei para ele, não, eu quero, por mais que eu goste de caminhar, eu vou caminhar contigo. Final de semana, normalmente eu vou pedalar. Mas na semana eu preciso caminhar para mim movimentar meu corpo diferente, deixar ele em pé, porque às vezes eu fico 10, 12 horas sentada. Ou seja, é sair da rotina. Então, porque estão trabalhando, claro, estão atendendo o cliente, muitas não tem como dar pegar essa pausa durante o dia, mas dentro do horário, onde é que eu posso para quebrar a rotina? Se ela fazer o que gosta. Nem que seja, vou na padaria comprar pão e volto, já... Dá uma caminhada na rua, dá uma circulada. A Lucida já sabe, o Alexandre foi na padaria, ou tá lotado, ou ele encontrou um amigo. Eu falei assim, ou ele foi fazer o pão. E aí eu fico meia hora conversando. Mas é importante porque é o autocuidado da mente, dentro daquilo que vai quebrando, sair da rotina, para não virar aquela coisa maçante. Porque isso aí vai vir se as pessoas não começarem a se cuidar, vai vir uma avalanche de problemas mentais aí, né? Com certeza. E o corpo ninguém segura. Depois que ele dá o piripaque do Chaves ali, não... E a questão da cobrança também, né? Que eu acho que a sociedade impõe a gente ainda mais, né? Eu não tenho filhos, tenho 2 cachorros. Mas hoje, empreendendo, eu tenho menos tempo do que antes. Eu preciso estar tudo organizado, trabalhar muito, ir na academia, ficar bonita, né? Chegar em casa e estar tudo organizado e ainda dar atenção pro Márcio, enfim. Olha quanta coisa a gente tem que fazer, né? E é difícil a gente, às vezes, delegar, né? Colocar aquela função que é minha para outra pessoa. E isso eu senti na pele com as gurias ali. Porque eu tinha, não a confiança, mas... aquele receio, será que vai fazer do jeito que eu faria, né? Então, hoje, tendo pessoas, né? Tem uma funcionária que me ajuda lá em casa, tem as gurias ali. Então, eu consigo me organizar de uma forma melhor, diferente, por mais que às vezes ainda falta tempo. Mas eu paro um pouquinho de trabalhar, entre aspas, para tentar ganhar mais dinheiro, entendeu? Dar atenção... num outro cliente, captar um cliente ou ligar, e aí tudo bem, deu certo, ficou bom o trabalho, porque todo mundo gosta desse carinho, sabe? Dessa atenção que outra funcionária, outra pessoa, se não fosse eu, não faria do jeito que eu faria. Isso eu tenho certeza. Então, às vezes é muito importante a gente passar algumas tarefas para tentar conseguir esse tempo pra gente, que ainda é difícil, e fazer as coisas girar da forma que precisa. Porque é um desapego, né? Porque delegar funções é um desapego. E é difícil desapegar. É difícil, é um exercício de autoconhecimento e também com uma questão de ponto de vista. Porque a melhor forma de aprender é ensinar. Né? Então, quando você está partilhando ali para os seus colaboradores e incentiva eles a partilhar, dando funções e responsabilidades, ali eles estão cada vez mais aprendendo as suas atividades. Então, nós conversamos isso com a Lucina. Então, eu comento com a Lucina, a melhor forma de aprender é ensinar. E aí ela vai montando com a equipe, vai dando funções para ele. Bom, agora você vai ensinar o parceiro, e o parceiro vai ensinar. E foi difícil para ela também aprender a se desapegar. É porque a gente que vem muito do operacional, igual fez, a gente faz, eu também sempre fui muito de fazer. Quando a gente muda desse estágio, que agora eu empreendo, mas não faço mais sozinha, eu tenho uma equipe, e eu já saí da parte operacional, aliás, não estou tentando, né? Sim. E a gente precisa... estou em processo, precisa cuidar dessa gestão, que às vezes realmente é dar uma atenção ali para o cliente, é pensar na estratégia, é pensar na questão junto com a venda. Até a gente conseguir soltar isso, realmente é um desafio. E tem muito a ver... assim, falando por alto, com a questão lá da tua infância, tu conseguir olhar assim, porque tinha muita tarefa, desde criança trabalhava, tinha aquele compromisso, essa missão os pais diziam, olha, essa responsabilidade é tua, e eu não quero saber, tem que ser executado. E aí você vai trazendo na sua mente essa questão, não, mas a responsabilidade é minha. Então, ter esse olhar carinhoso de olhar lá para a tua infância, mas o que eu estou trazendo lá da minha infância, essa questão de, não, essa responsabilidade, ela é minha. Ela é minha porque eu sou responsável, mas não que eu tenho que fazer atividade. E aí se desligar
da tua visão como infância, que essa atividade, essa responsabilidade é minha, de responsável e execução. Aí quando você começa a fazer as pazes lá da tua história, faz muito sentido isso. Já no exército você já vai aprendendo, vai passando também com a questão de delegar funções. Então fica mais fácil isso, você aprende a comandar. Além da tua particularidade, aprende a comandar. E também a obedecer. E aprende a obedecer. Exato. Já é desconstruído qualquer coisa que você traga da sua infância, da tua vivência. Agora, essa questão, como é interior, os pais, isso aqui é teu. Então, não, tá, a responsabilidade é minha. Isso é bem característica da Cris. Nossa, a Cris ela é muito... a Cris sabe a pessoa... eu acho que um dos maiores males hoje em dia, tu vai saber responder melhor que qualquer um, acho que é a procrastinação, né? E a Cris é uma pessoa, não é porque é minha mulher que está aqui, eu estou puxando o saco dela, mas uma pessoa que não é procrastinadora é ela. A não ser que ela esteja muito cansada e realmente a gente tem o hábito, né, amor, de final de semana, às vezes, esse final de semana eu não vou fazer nada. Só vou ficar em casa com os cachorrinhos e vendo filme e tal. Mas ela tem uma determinação, assim, que isso vem muito dessa... Certamente, porque bem pequenininha ela já estava acordando 5 da manhã lá para tirar leite, para não sei o quê. Tinha que fazer. E eu não sei se tu tem... Tá enraizado. Tá enraizado, porque o cérebro, ele não entende o que é verdade, o que é mentira. Ele vai aprender. Ele não entende a atividade, ele sabe que tem que fazer. Sabe que tem que fazer. Então, quando você vem desde criança aprendendo, tem que fazer, a tarefa é minha, é a mesma coisa quando diz assim, o irmão mais velho, você é responsável de cuidar do mais novo. Mas ele não vai entender que até o período ali que ele crescer, ele vai entender que a vida inteira ele tem que cuidar do mais novo. Ele assume a responsabilidade sobre o mais novo. Não, peraí, nós vamos desconstruir. Até em qual momento você está sendo influenciado por aquilo que aprendeu lá na infância. Opa, peraí, vamos desconstruir. Agora, cada um no seu espaço. E até antes tu perguntou, né, para o Márcio, e o Márcio respondeu o que mudaria, ou o que, né, faria alguma coisa diferente para a pessoa antes de empreender ou não. Eu vejo que eu não mudaria absolutamente nada, porque toda essa minha trajetória, assim, eu me sinto com o dever cumprido, né? Porque tantas dificuldades que a gente passa, e eu saí de casa muito nova, então hoje eu sei que os meus pais têm orgulho de mim. E a minha mãe sempre me ensinou que eu sempre era para eu ser independente, nunca depender de homem nenhum. E por mais que o Márcio sempre está do meu lado, essa minha independência é minha maior satisfação, assim, né? Então, eu não mudaria nada, porque se eu tivesse tido alguma regalia diferente, eu acho que as coisas não teriam... não teria aguentado, ou, né? Eu não sei como é que ela aguentou. E o que a gente vê na adolescentes de hoje, né? Isso é muito E aí vem um detalhe que foi dito por Freud, que é no desconforto que o ser humano cresce, ele precisa... Eu trabalhei com uma colega que ela mora na Austrália, ela tinha um bebê, e é curioso porque o bebê ele não reconhece o pai na infância. Né? Nós estamos quase no finalzinho ali, mas só para completar ali, o bebê ele não reconhece o pai. Por quê? Porque ele está no útero da mãe, ele conhece a mãe, e a mãe se entregou 9 meses para ele. Quando ele nasce, é muito difícil para a mãe desapegar do bebê, e muito difícil para o bebê ele entrar na linha com o pai. Aí tu tem que fazer, nós estamos todo um trabalho, você tem que apresentar, primeiro você tem que aceitar que ele tem que se desligar de você, e você tem que apresentar ele pro pai, por mais que ele conversasse com ele no útero, mas ele não conhece. Mas ele chora porque não conhece. Então faz todo um trabalho até para acostumar, então era um desmamar dos 3. Sim. Desmame dos 3. Então é nesse processo que nós vamos olhando assim, se construir, se desconstruir, construir, e no desafio que a gente cresce. Então, quando nós estamos colocando um desafio, o que é aquilo que a Lucinéia sempre fala? Eu saio da zona de conforto ou para uma zona de não conforto. Só que daqui a pouco ela se torna uma zona de conforto. Aí eu tenho que ir para uma zona de... Isso nós vamos crescendo. E a gente precisa disso, né? Precisamos disso. Porque estagnar... Eu falo assim que eu não consigo me imaginar uma pessoa parada sem fazer nada. Não, nem eu. Tanto que, muitas vezes, até eu ia comentar, só o fato de muitas vezes eu estar ali no meu trabalho hoje, eu ter que simplesmente pensar, organizar alguma coisa, pensar,
eu tenho que até trabalhar em mim a sensação, porque dá a impressão que eu não estou fazendo nada. Sim, Mas tu tô fazendo tá muito. gastando tempo. Mas aí E até lá na questão lá, a gente puxa para a questão da infância, mas realmente o cérebro é isso. Porque vem aquela questão dos pais, tem que estar fazendo alguma coisa, porque tem vezes, no momento que eu sou obrigado a ficar parado, se é necessário. Porque... Tipo férias, o que eu falei, a gente se sente mal. Se sente mal, foi o que eu tava falando. Porque o cara não pode parar. Não, mas realmente tem que aceitar, uma desconstrução. Mas passou rápido isso, né? Nossa, vou... Nem parece que passou todo tempo. Foi muito gostoso o papo. Fala um pouco mais da Compass antes de passar para nossos convidados. Então, você que tem uma empresa, como que ela... Nós já contratamos, hein? Já somos clientes. Isso mesmo. Então, você tem uma empresa, como que ela está hoje? Ela está dando resultado, ela tem ali um faturamento bom, ela cresceu? Ou a sua empresa hoje, ela está passando por um desafio onde ela precisa de ajuda? Pois saiba que a Compass, ela pode te ajudar em ambas as situações. Se você já tem uma empresa já estruturada, onde ela dá resultados, nós te auxiliamos, te ajudamos a como estruturar esses resultados. Para qual canal eu devo expandir, aonde eu devo investir, qual o melhor momento de mudar tudo isso e crescer ainda mais. Ou se você está passando por uma situação onde você precisa criar uma rotina, uma organização, estruturar um processo para que você possa ter os números confiáveis, a Compass também pode te ajudar. Então, chama a Compass, que nós estamos aqui, porque a Compass é a bússola que o seu negócio precisa. Te damos a direção que o seu negócio para que ele crescer de forma sustentável. Perfeito. Agora deixando espaço para os nossos convidados, para poder deixar o recado, deixar o número dos contatos deles. Primeiro as damas, né? Porque nós aprendemos uma coisa nesse podcast. As mulheres sempre têm razão. Sempre primeiro. Bom, eu quero agradecer, né, por estar aqui nesse momento, fazendo esse bate-papo tão legal. Escutando também, ainda mais, né, tu falando, a gente ter outro tipo de entendimento e realmente como às vezes a gente tá muito preso na nossa infância e a gente pode levar para esse lado no nosso dia a dia, né? Só pelas leituras, Alexandre, dava mais uma hora. Então foi bem legal, agradeço a oportunidade, né? Ainda mais que agora eu sou cliente da Compass. Então, obrigada. Quero, né, agradecer e em uma próxima oportunidade. O meu cliente pode seguir, talvez, o laboratório, né? É lab, @dentale, né? O Instagram. E o meu é Cristiane. @labdentale. Isso, @labdentale, isso aí. E o meu é Cristiane Fioravans. Isso aí. Eu também queria agradecer o casal querido que nos convidou, assim, acho que foi bom, só pelo tempo ter passado tão rápido já deu para ver que foi, né, uma conversa fluida, maravilhosa. Quem sabe um dia eu encontro 2.0 aí, porque eu quero ouvir mais o Alexandre. Gostei ali das análises dele ali. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Márcio, sou dentista, né? Trabalho na VM Odontologia Orofacial. Nós temos consultório ali no Petrópolis. Nossas redes sociais é VM Odontologia no Instagram, né? E Márcio também no Instagram, Márcio GM Pinto. Muito obrigado. Show de bola. Então agradecemos a companhia de vocês e até o próximo podcast. Até o próximo. Muito obrigada.